Então, tudo na mais perfeita ordem, tudo dentro daquela esportividade que às vezes falta num momento como esse, né? Então, tá de parabéns o Palmeiras, não deu para trazer o prêmio, o troféu, enfim, fica para a próxima. E a gente volta com o Léo aqui agora no campinho para ele analisar como é que o Flamengo chegou a essa conquista memorável. Exatamente, Kaká. Esse aqui foi o plano do Felipe Luiz para tornar o Flamengo campeão da Libertadores. Campinho já está na tela e o Flamengo com a posse. Palmeiras ataca da esquerda para a direita, o Flamengo da direita para a esquerda. O Rossi aqui é quem tem a bola, o Flamengo vai se posicionar no campo de ataque. Como é que o Flamengo vai fazer a sua saída de bola? Com 4 jogadores mais os 2 volantes. Geralmente, o Varela espeta lá na frente e se projeta no campo de ataque. Foi o que o Berna disse, ele se posicionou um pouquinho mais baixo, mais próximo dos 2 zagueiros e do Alexandro. O que isso causava no Palmeiras? Que marca por encaixes individuais. E aqui a gente anota muito bem quais eram os encaixes individuais. Murilo com o Carrascal, Bruno Henrique com o Gomes, Fux com o Arrascaeta, Kelvin e Samuel Lino, Alan e Alexandro, Rafael Veiga e Pulgar, Flaco Lopes baixava um pouquinho para pegar o Jorginho e o Vitor Roque dividir os 2 zagueiros. Por quê? O encaixe do Piquerez era no Varela. Só que o Palmeiras esperava o Varela espetado no campo de ataque. Com o Varela mais baixo, isso gerava uma dúvida no lateral esquerdo do Palmeiras. Protejo o espaço para que não aconteça uma diagonal aqui do Carrascal nas minhas costas ou subro para dar o combate. E o Piquerez hesitou em muitos momentos do jogo. Em várias oportunidades o Piquerez ficou na dúvida, subo ou fico? Isso fazia com que o Flamengo conseguisse sair jogando, o Varela conduzia essa bola para o campo de ataque. E aí a dinâmica era muito clara e muito simples. A ideia era atrair os zagueiros do Palmeiras para depois atacar as costas. Então, o primeiro passe do Varela, se ele fosse no Carrascal, a ideia era o Carrascal receber de costas. Ele ia atrair o Murilo e aí o espaço livre para o Bruno Henrique fazer a diagonal nas costas. Jogador de muita velocidade. Se você observar a oportunidade criada que o Bruno Henrique finaliza, é uma jogada feita dessa forma. O primeiro movimento que a gente chama na parte tática é de apoio. O segundo é de ataque à profundidade. Isso aconteceu em muitas vezes no jogo. Poderia acontecer também do lado contrário. Movimento do Arrascaeta de apoio, ele vai levar o Bruno Fux com ele. E quando ele levar o Bruno Fux com ele, o Bruno Henrique vai fazer a diagonal nas costas desse zagueiro que saiu. Então esse era o plano de jogo do Felipe Luiz, que deu muito certo. O Fux tinha a missão de perseguir o Arrascaeta e o Andrés Pereira tinha uma missão difícil no jogo. Quando o Palmeiras subia a pressão, o Vitor Roque pegava um zagueiro e o Flaco saía do Jorginho para buscar o Danilo. Nessa hora, o Andrés Pereira andava uma casinha para frente para pegar o Jorginho. Mas a ideia do Abel era que na hora que o Arrascaeta transitasse nessa zona do campo, ele não levasse com ele um zagueiro. E aí cabia ao Andrés Pereira ter a boa leitura. Ou vou ficar no Jorginho, ou vou baixar um pouquinho para projetar, para defender o espaço e não deixar com que o Arrascaeta se movimente nessa zona do campo. Muito bem. Agora, o Bernardo tinha destacado, você estava falando do Varela lá em cima. A gente passou a semana inteira projetando um Emerson Royal, que ia ser um cruz credo ali, um Deus os acuda. Ali essa foi uma contratação errada do Flamengo, né? Agora, o que o Léo mostrou aqui matou o negócio, né? Eu estava exatamente no primeiro tempo, desse lado do campo aí, por onde o Varela atuava, no primeiro tempo. E eu achei muito estranho num primeiro momento. Eu falei, o Varela não está subindo. O Flamengo joga com o Alexandre, mais recuado, os 2 zagueiros, e o Varela vai embora. É assim que o Flamengo joga. Ele precisa ter uma semana antes de saber quem ia jogar do outro lado também. Exato. Para fazer o que? Preparar a estratégia do jogo. E aí o Piquerez não sabia, ele hesitava. E quando você marca individualmente, você não pode hesitar. Eu sempre me refiro a um lance no jogo entre Inter Miami e Palmeiras, o Léo sabe disso. O time do BS no Mundial, em que o Palmeiras teve uma dificuldade tremenda. Por causa de posicionamento de jogador também, o Gustavo Gomes não sabia se saía, se ficava. Qual é a camisa do Inter Miami? Rosa. Ah, tá, continua. E aí a mesma coisa aconteceu na partida de sábado. O Varela não saiu, o Piquerez falava, caramba, o que é isso? Saio ou vou para cima e deixo aqui tudo aberto atrás? E aconteceu. Em determinado momento ele falou, pô, tem que marcar o Varela, eu vou para cima dele. Só que havia um problema de cobertura atrás que eu acho que passa pelo Murilo também. E aí o Bruno Henrique e o Carrascal,
Eles poderiam ter feito a festa por ali. O Bruno Henrique teve a chance de matar o jogo já no primeiro tempo. Isso não se repetiu muito no segundo tempo. Não, mas isso foi nos primeiros 20, 30 minutos de jogo. No segundo tempo, o Abel faz algo que poderia ser interessante para o Palmeiras. Ele faz o Piquerez pegar o Carrascal para que um dos zagueiros sobrasse e o Vitor Roque vinha acompanhando o Varela nessa saída de bola. Mas você concorda que é muito tempo no futebol, 20, 25 minutos? Com certeza. Com uma situação muito favorável. Deve ter decidido o clássico. Saiu o gol do Bruno Henrique ali. E essa é uma questão que o Palmeiras conviveu durante 2025, né? Porque o Chelsea armou uma armadilha na Copa do Mundo de Clubes e o Palmeiras demorou 45 minutos para entrar na partida. E outras situações em que a parte tática acabou sendo preponderante e o Palmeiras demorou para se ajustar no meio dos jogos. A ida em Quito. A ida em Quito, tem várias situações táticas que o Palmeiras vivenciou ao longo da temporada. Eu sei que você vai chamar o break, mas acho que é preciso registrar. Para mim, a arbitragem cometeu um erro grave e absurdo, irreparável na decisão da Copa Libertadores da América. Concordamos em alguma coisa. A expulsão do Pulgar é claríssima. Não existe estragar o jogo. Quem estragou ou quem estragaria a atuação do Flamengo seria o Pulgar, que deu uma entrada muito forte no Bruno Fux sem a bola. Nesse momento, a comissão de arbitragem que estava ali no VAR tem a obrigação de chamar o árbitro para a revisão. Para mim, esse lance é absurdo e é escandaloso, é cartão vermelho, claro. O Flamengo foi muito melhor, mas é um lance capital que poderia mudar, inclusive, o equilíbrio dos times, porque com um a menos já está provado que faz uma diferença monumental com 30 minutos de jogo, meia hora de partida só. E com relação às intervenções do Vitão sobre a camisa rosa, para quem não está entendendo nada, a gente vai explicar para você logo depois do intervalo a mancada do Abel Braga, uma coisa escandalosa. Então a gente vai entender, mostrar já. Com relação a esse jogo, mais alguma coisa? Podemos pôr. Eu acho que o Pulgar tinha que ter sido expulso, mas acho que o Rafael Veiga também. Eu acho que hoje. Eu não acharia absurdo ser viver, eu não acho obrigatório. Eu expulsaria os dois, mas no lance do Veiga tem discussão. No lance do Pulgar não tem discussão.